Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Hoje é Dia da Mulher, então pode dar parabéns para as mulheres que vocês convivem aí na casa, para mãe, para irmã, para avó, para tia, combinado? Eu vou pedir para vocês lerem com bastante atenção essa história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos é do Horácio. Ele vai estar falando da água, que nós estamos trabalhando água, então é uma história em quadrinhos que fala sobre a água. Depois que você ler com bastante atenção, nós vamos fazer as perguntinhas. Qual é o gênero textual que você acabou de ler? Que tipo de texto que é esse? Qual que é o gênero desse texto? Lembra que eu acabei de falar? Que é história em quadrinhos? Quem que é o personagem principal desse texto? E depois, lá no 6º quadrinho, tem uma frase. Mas sem ela não há vida. De quem que ele tá falando De quem que o Horácio tá falando nesse quadrinho? Sobre quem que ele tá falando? Bem facinho. Vocês dão uma olhadinha lá de novo. Se esqueceu, lê de novo a historinha em quadrinhos para poder responder. Depois aqui eu tenho uma figura que são dos estados físicos da água. A água, nós podemos encontrar ela de várias formas. O que mais vocês estão acostumados, que vocês sabem mesmo, é a forma líquida. Mas a água também ela pode estar no estado sólido e no estado gasoso. No sólido é quando ela é uma pedra de gelo. Então, a água está em estado sólido. E no estado gasoso é quando ela evapora. E quando esses fenômenos acontecem, nós temos um nome para cada fenômeno desse. Por exemplo, quando a água passa do sólido para o líquido, ela era gelo, ela virou líquido, ela derreteu, o nome dessa transformação se chama fusão. Quando ela está líquida e ela evapora, por exemplo, ou você coloca uma bacia de água lá no sol, ela começa a evaporar, ou você coloca uma panela fervendo, a água, ela evapora, se chama vaporização, o nome dessa transformação. Quando a água está no estado gasoso e ela vai para o líquido, ela se chama condensação. Isso geralmente acontece quando chove, quando, por exemplo, está aquele dia bem quente, aí a água dos rios evapora, sobe para a nuvem e aí depois chove de novo. Isso que se chama evaporação. E quando ela está líquida e depois vai para o sólido, no caso ela é líquida e ela congela, se chama solidificação, tá? E aqui, por último, eu tenho um caça-palavras. Você vai ler a informação e vai completar de acordo com aquele quadrinho ali em cima. Por exemplo, a primeira aqui está falando assim, passagem da água do estado sólido para o líquido. Aí você vai lá olhar. Sólido para o líquido, como que se chama? Fusão. Aí você escreve aqui na frente e procura a palavra fusão aqui no caça-palavras. E assim você vai fazer com as outras, tá? Passagem da água para o estado líquido para o gasoso. Aí você vai lá e olha. Líquido para o gasoso se chama vaporização. Então, você escreve aqui na frente e procura vaporização aqui no caça-palavras, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar e faça com capricho. Boa aula, até amanhã.